Muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma live da nossa série de lives, sempre com algum convidado especial, tratando algum tema relacionado ao direito. E com muito prazer, tenho aqui a presença da Júlia Antunes, que hoje vamos debater uma questão relacionada a crimes tributários, mais específica em relação ao ICMS. A Júlia é acadêmica de Direito do último ano e também é estagiária no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Tudo certo, Júlia? Tudo Então, certo. esse teu objeto do teu estudo, a questão do ICMS, da declaração, da tipificação do crime de ICMS, você partiu a partir de um julgado do Supremo, certo? Em que ele acabou tipificando esse tipo de crime que está relacionado ao crime contra a ordem tributária, correto? Exatamente. O meu objeto de estudo foi o recurso ordinário em habeas corpus 163, 340, 334 de Santa Catarina, que chegou no STF, que seria um comerciante que destacou o seu ICMS na nota, disse ao fisco que devia, mas não conseguiu realizar o pagamento, ou seja, deixou de recolher aquele valor que ele havia destacado na nota. Houve um debate sobre a questão, o Ministério Público ofereceu uma denúncia em face desse comerciante, dizendo que ele estaria incidindo na lei contra os crimes tributários, no artigo 2º. E então a questão evoluiu. No primeiro momento foi deixado de criminalizar a conduta, o magistrado de primeiro grau entendeu pela atipicidade da conduta, foi reformado em segundo grau e chegou ao STF. No STF, o debate ficou ali justamente sobre os elementos do crime, se a conduta se amoldava ali o artigo 2º da Lei 8.077, e depois o relator Barroso fixou a tese dizendo que o contribuinte que deixa de recolher o ICMS de forma contumaz e com dolo de apropriação, ele estaria incidindo sim no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.177. Para quem não conhece esse artigo, vou ler rapidamente para vocês aqui, é o artigo 2º da Lei do Crimes contra a Ordem Tributária, que é a Lei 8.137 de 1990. Então, o artigo 2º, constitui crime da mesma natureza. Ele faz ali uma remissão ao artigo 1º, né? Inciso 2, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que se deveria recolher aos cofres públicos. Esse crime ele tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Lembrando que a pena de detenção ela só prevê a possibilidade do regime aberto, no máximo o semiaberto. Então, Júlia, recapitulando, essa questão, houve a denúncia, porque esse comerciante ele não destacou o tributo. Houve declaração, ele fez a declaração na GIA. Isso. Mas ele só não recolheu. Exato. O que acontece no caso concreto é que o comerciante ele vai lá, ele destaca o tributo, ele diz ao fisco: fisco, tenho sim uma dívida com você, reconheço isso, contudo não consigo pagá-lo no momento. Seja porque se eu pagar o fisco, eu deixo de pagar funcionário, eu deixo de pagar fornecedor, ou seja, eu tenho um problema fiscal interno na minha empresa que gera efeitos ali demasiados, porque eu posso quebrar a minha empresa, eu vou deixar de pagar funcionário, ou seja, o problema ele vai ficando cada vez maior, vai virando uma bola de neve. E daí, a partir de tudo isso, entendeu o STF que sim, essa seria uma conduta que deveria ser criminalizada. Então, resumindo, além da questão da execução fiscal, da lavratura da autodifração pelo não recolhimento do tributo, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, ingressou com ação penal, o juiz de primeiro grau recebe essa denúncia, mas só que ele considera uma conduta atípica, que não seria, então, objeto do direito penal e não seria moldado a esse tipo penal ali do artigo 2º.
sobe para o tribunal ele reforma a decisão para condenar? Ele reforma para condenar. Ele reconhece a tipicidade no caso. Uhum. E daí... Certo, daí a defesa, através do habeas corpus, chega ao Supremo, o Supremo confirma a tipicidade. Exato. No Supremo Tribunal, a votação chegou por 7-3. Ficou... 7-3. Exato, foi um quórum alto ali, tipificando a conduta, tanto que eu verifico isso como uma criminalização judicial da conduta, porque foi o STF que foi lá e bateu um martelo para dizer que seria, sim, uma conduta típica. E chama muita atenção ali dos votos. Um dos votos que me chama muita atenção e me causa muita estranheza, ao mesmo tempo, é o do próprio Alexandre de Moraes, que em determinado momento da sua fala vira e fala que o direito penal, nesse caso, deveria ser a prima ratio e não a última. O que traz pra gente que estuda o direito uma esquizofrenia completa, porque a gente vê assim que, como assim, o direito penal vai se enfiar na frente de todos os outros para punir alguém e em prol do Estado, sempre em prol do Estado, porque o Estado quer receber. Exatamente. E considerando também princípios como a da intervenção mínima, da fragmentariedade, você poderia lançar mão de outros ramos do direito, outros institutos do direito, primeiramente para recolher esse tributo, como uma execução fiscal, por exemplo, e para sancionar esse contribuinte, você poderia também utilizar do próprio direito administrativo, né? Uma sanção, uma multa administrativa. Exato. Então, nesse caso, você está deixando de lado o princípio da fragmentariedade, deixando de aplicar o direito penal como última ratio e prima ratio. Isso é reconhecido pela Suprema Corte. Tem que ser registrado o absurdo dessa decisão, dessa fundamentação nesse sentido. E é isso que me indigna tanto no estudo desse caso, porque você vê que ali os princípios basilares do direito penal não são respeitados e que a gente não tem a distinção entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, que é necessário para a gente entender quais condutas merecem o direito penal incidindo sobre, porque não é toda conduta que o direito penal ele vai precisar intervir, que não é necessário, não se faz necessária a pena nesse caso. Sim. Outro detalhe... Até porque você tem... Perdão. Até que você tem uma questão ali do princípio da lesividade, qual que é o bem jurídico ali, a ordem tributária, mas você poderia tutelar esse bem jurídico através, mesmo como você comentou, de uma multa administrativa ou de um outro ramo. Exato. Exatamente esse é o ponto principal. Seria esse um bem jurídico tutelado pelo direito penal? Eu creio que não. Que não há necessidade do direito penal intervir em condutas que lesem tão pouco a sociedade. Barroso, o fundamento do voto do Barroso, eu acho, de certa forma, tenebroso. Foram argumentos extremamente genéricos, dizendo que esse dinheiro que deixava de ser recolhido seria para a saúde pública, para a educação e afins. Mas ele não dá elementos dogmáticos jurídicos concretos para dizer que a conduta realmente deveria ser tipificada por um motivo X, Y e Z. Ele não traz isso no voto e a gente sente assim, que é uma questão mais de vamos usar o direito penal para recolher o dinheiro. Porque a gente vai lá e coloca o contribuinte contra a parede e fala, olha, se você não pagar, a gente vai poder entrar com um processo contra você, vamos denunciar você, vai ter um processo criminal em face de você. E para o comerciante isso é muito ruim. Porque desde da questão ali de a visão externa que as pessoas têm ali da sua empresa, até a gestão interna, que atrapalha. Então, ter um processo criminal para fazer com que o contribuinte pague o Estado é muito excessivo. E a gente bate de frente ali com princípios constitucionais, com o Pacto de São José da Costa Rica proibindo prisão por dívidas. Então a gente tem ali um problema assim monstruoso, é uma coisa que é uma dimensão complicada de visualizar, né? Porque a gente que está de fora assim, vê uma coisa tão clara.
tá batendo de frente com o princípio constitucional, tá batendo de frente com princípios basilares do direito penal, e ainda assim o STF julgou que deveria sim ser criminalizada a conduta. E outra coisa interessante, né, Júlia? Você veja, você tem ali uma tipificação judicial de uma conduta, né? Então isso fere também o princípio da legalidade, com os demais princípios que citamos. E outra coisa, por essa conduta, você não verifica se é uma fraude tributária, é só o contribuinte que ele faz uma declaração, mas ele deixa de recolher. Exatamente. Eu não entendo como isso poderia ser objeto do direito penal. Porque se o contribuinte faz uma declaração, o ICMS ele é um tributo que é declarado mediante homologação. Se ele constitui ali uma dívida tributária reconhecida pelo fisco, o fisco faz o lançamento, ingressa com a execução fiscal e executa os bens desse contribuinte. Em contrapartida, você tem ali uma ação penal, ela tem consequências para extrapenais até para esse contribuinte, que tem aquela estigmatização, aquela forma de etiquetamento também da pessoa lá estar como réu num processo criminal, e tendo também uma condenação criminal, ela perde ele benefício, como a primariedade, ela passa a ter antecedentes criminais, maus antecedentes, e isso assim são consequências bem problemáticas, porque ela perde benefícios como, de repente, uma suspensão condicional num processo, num evento futuro, ou um acordo de não persecução penal. Isso eu vejo como bem problemático. E, Júlia, você acabou citando a questão da prisão por dívida. E aí, como é que fica a questão? O Supremo enfrentou essa questão da prisão por dívida? Trouxeram esse argumento de que você ingressar com uma ação penal contra um contribuinte que não recolhe o tributo configuraria uma prisão por dívida? Isso foi enfrentado pelo Supremo? Aí que tá. É um ponto muito interessante. O Barroso, ele fala que não teria capacidade para gerar uma prisão por dívida justamente por aquilo que você falou ali no começo, que na verdade, não é punida com detenção, então não haveria a prisão oficial do contribuinte. Mas a gente vê que todos os aspectos penais, eles vão vir. O que é muito interessante nesse caso também, que a gente verifica, é que em qualquer momento do processo, se o contribuinte pagar o débito fiscal que ele tem ali, a pena é extinta. O processo é extinto. Exatamente. Então, assim, você vê exatamente que o fisco está indo ali com o processo penal para catar o dinheiro, para ir atrás. O processo penal está sendo um meio para o arrecadatório. Então, assim, é um completo esquizofrenia do processo, né? Tudo que a gente entende por processo. E você veja, qual no sentido da ação penal, da justa causa para essa ação penal, ou da utilidade dessa ação penal, porque você movimenta toda uma máquina de persecução penal para buscar, no fundo, restituir, recolher, arrecadar um tributo, mas o contribuinte, se ele fizer o recolhimento desse tributo, você tem a extinção da punibilidade, você extingue a ação penal. Daí fica a pergunta, qual é a utilidade, qual é a justa causa para essa ação penal? Isso é um absurdo. Você tem ali, além da tipificação judicial, uma ação que acaba não tendo utilidade, que é só o contribuinte, de repente, fazer um refis, ou um parcelamento, ou mesmo recolher esse tributo. É um absurdo. A gente vê que é o braço armado do Estado ali mesmo, né? Porque ele, além de ter os outros... Convenhamos, o Estado tem 1 milhão de formas de executar, tem uma lei própria ali, a LEF está para isso, para haver uma execução fiscal, se for necessária, mas ainda assim ele necessita dessa criminalização, colocar um processo penal em jogo, parece muito coercitivo, uma coisa muito coercitiva, tipo, pague, porque se você não pagar, você pode ser preso. No caso, ele não exatamente ser preso, mas ter todos os aspectos penais dali, de um processo incidido sobre você. Então, tipo, são coisas que tem que ter uma análise antes da gente
criminalizar essa conduta. Até porque a lei de crimes tributários, ela exige aquele elemento subjetivo especial do injusto, né? Aquela vontade do agente de se apropriar, ter o dolo de querer estar com os valores que pertencem ao fisco ali, essa apropriação indébita dos valores pertencentes ao fisco. E a gente não vê isso, porque o contribuinte que declara que tem uma dívida com o fisco, ele não quer fraudar o fisco. Ele está dizendo, olha, eu realmente reconheço, tá aqui, a minha dívida está aqui. Eu só não consigo pagá-la no momento, não consigo dar conta. Não tem esse dolo de fazer uma fraude tributária, uma sonegação fiscal, não tem nem esse dolo. E outra coisa interessante até se pensar, o contribuinte, por alguma eventualidade, ele declara, mas não recolhe tributo. Você pode até discutir, assim, uma questão de erro de tipo. Será que não teria um erro de tipo ali? Porque, de repente, o contribuinte, olha, eu não estou recolhendo, mas eu entendo que eu não estou cometendo um crime. De repente, ele tem uma falsa percepção dessa realidade. Poderia se discutir um erro de tipo, também, ou, de repente, poderia se discutir também um erro de proibição, porque ele pensa, se eu não pagar o tributo, crime não estou cometendo. No máximo, eu posso ser objeto de uma execução fiscal. São todas questões tão interessantes. Você veja, o direito penal tem tantos filtros, até como garantia do cidadão. Como eu acabei de mencionar, poderia ter ali uma excludente da própria tipicidade, né, por um erro de tipo, ou mesmo ali uma excludente de culpabilidade por um erro de proibição. E ali você vê, chega o Supremo menciona uma prima ratio, uma modalidade assim de persecução de forma a obrigar esse contribuinte a recolher o tributo, tendo que o Estado tem outras armas, né? Que até o próprio processo civil fornece para ele perseguir e recolher esse tributo. E Júlia, tem uma... que nesse aspecto a gente até pode falar de uma inexigibilidade de conduta diversa, porque o contribuinte, ele deixa de pagar porque talvez porque ele tem medo que quebre ali a empresa. Então, tipo assim, qualquer pessoa no lugar dele também faria isso, deixaria de pagar, porque senão vou quebrar a empresa. Eu acho que até daria para ser discutido até uma inexigibilidade de conduta diversa do contribuinte. Uma questão de culpabilidade também, qual é o grau de culpabilidade, né? Exato. Mediante a sociedade, assim, para a sociedade é uma conduta reprovável ao ponto de ser perseguido pelo direito penal, ou uma questão também de adequação social, assim, enfim, eu acho bem absurdo, assim, essa decisão. Eu acho completamente absurdo essa questão. Para mim, não faz sentido algum você usar o direito penal para uma conduta que certamente deveria ser resolvida na área administrativa. A gente não pode... Que na prática é resolvido, né? Porque o contribuinte ele pode fazer parcelamento, ele pode recolher o tributo e até mesmo a ação penal ela pode ser extinta. Júlia, eu queria te perguntar sobre essa questão dos elementos desse tipo penal. Tem mais algum comentário que você queira fazer nesse sentido sobre esse tipo penal? Pelo que eu vi, assim, que eu estudei, para mim não entra na minha cabeça justamente essa questão da falta da fraude para constituir o tipo penal. Porque a ausência do elemento fraude desconfigura totalmente, desnatura completamente o inciso 2 do artigo 2º da Lei dos Crimes Tributários. Então, a falta desse elemento e a falta de cumprir a função da individualização da espécie do delito faz com que fique indeterminado. E isso traz um risco à segurança jurídica enorme, enorme, enorme. Uma falta de segurança jurídica tremenda. Então, o que eu vejo nessa falta de elementos do tipo é justamente a falta da fraude. Porque, para mim, parece muito incongruente você dizer que existe fraude, mas, ao mesmo tempo, existe um contribuinte que declara que tenha exatamente. Qual é o dolo? Exato. Qual é o dolo da conduta? Não existe dolo de apropriação. Não existe. Exatamente. Então, falta um elemento do tipo para a gente ter ali um real crime. Então, e outra coisa, você veja, esse inciso 2 que a gente está comentando, artigo 2º, ele faz até uma remissão, na verdade, ao artigo 1º. Se fizéssemos ali uma interpretação
daria até para dizer, assim, de certa forma sistemática ali, do artigo 1º com o artigo 2º, né? Veja, constitui crime da mesma natureza, né? Deixar de recolher no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação, que é quem está devendo, e que deveria recolher aos cofres públicos. Mas veja, as condutas do artigo 1º, aí sim são mais graves. Artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir, veja aí o dolo, ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Veja que você já tem um dolo ali de omitir informação ou prestar uma declaração falsa. Inciso 2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operações de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, né? Fraudar ali os livros contábeis, né? Inciso 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Inciso 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Inciso 5, que é o último, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Você veja, ali você tem um dolo bem claro no inciso 1, que é omitir, fraudar, falsificar, passar uma informação inexata. Você veja, o artigo 2º faz uma remissão a esse primeiro. Constitui crime da mesma natureza, deixar de recolher o tributo. Exato. E aí que a gente vê que que a conduta abordada aqui nesse recurso ordinário em habeas corpus é insignificante em relação às demais, né? Porque a gente fala aqui de um contribuinte que destacou ali o seu ICMS, declarou que tinha a dívida com o fisco e deixou de recolher. Daí, o artigo 2º ali, no inciso 2, fala que deixar de recolher no prazo legal seria equivalente, seria um crime de mesma natureza. Mas me parece tão distante um do outro, porque a gente vê ali o contribuinte que está falsificando, que está fraudando o fisco, esse que vem numa forma, com um dolo mesmo de não pagar, de se apropriar dos valores. Aqui nesse debate a gente vê um contribuinte que ele, de certa forma, a gente pode dizer até honesto, assim, trazendo a sua dívida, mas não conseguindo satisfazê-la. E então é muito a natureza, dizer que o crime é da mesma natureza e ainda assim a conduta ser tipo tão diferente, tão afastada uma da outra, é muito incongruente para mim. Veja, eu até estava pesquisando no livro do professor José Paulo Baltazar Júnior essa questão do ICMS que você comentou e a questão do artigo 2º, inciso 2. O professor José Paulo Baltazar, ele até cita aqui uma decisão do STJ, vou abrir aspas aqui. Em operações ordinárias sujeitas a ICMS, não haveria crime, uma vez que o valor da nota fiscal representa tão somente o preço da mercadoria, constituindo o valor do tributo dívida própria do vendedor, após a compensação com o valor devido em suas compras, de modo que a omissão no pagamento é mero inadimplemento. Então, considera-se, nesse caso, uma conduta atípica. Esse aqui é o julgado da STJ no agravo regimental, no ARESP 957896, da sexta turma. Esse é um julgado de 2018, mas só que mesmo assim o Supremo acabou entendendo pela notificação, numa decisão que ambos somos aí, estamos em comum acordo de entender como absurda, né? Pois é. Júlia, você quer fazer alguma consideração final? Você quer indicar algum livro, algum artigo, algo nesse sentido? Assim, quando eu ainda estou em desenvolvimento desse artigo, né? E ele, que é o tema do meu TCC,
Então, estudei muito por Welzel e Roxin, principalmente Roxin, quando trata ali do que seriam os bens tutelados, os bens jurídicos que seriam tutelados pelo direito penal, e que se essas lesões seriam algumas lesões seriam insignificantes. Então, eu acho que Roxin seria ali a estrela para o tema. Sou suspeita para falar, mas também Hasselmann, que vem numa linha mais abolicionista penal, mas ainda assim fala sobre essa diferenciação que é necessária ser feita entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. Eu acho que quando a gente fala desse tema, a gente busca muito os princípios do direito penal, né? Ali os princípios basilares da intervenção mínima, da insignificância, da lesividade, das condutas serem indivisíveis. Então, eu acho que todos os livros nesse aspecto, principalmente ali do Bittencourt, do Luiz Regis Prado, são ótimos nesse viés. Mas eu ainda sou... autores. Gosto muito de ambos. Assim. Oi? Gosto muito dos dois autores, né? Tanto o Bittencourt como o Luiz Regis Prado. São os dois livros que eu mais estudo, inclusive. Não, eu adoro, por sinal, também. Mas foram eles que estou embasando ainda a minha pesquisa, né? Que está em desenvolvimento ainda. Porque não basta a gente só dizer que não é crime e que a gente vai deixar por isso mesmo. A gente ainda precisa de ter um recolhimento do débito fiscal de alguma forma efetiva. Só que essa forma efetiva está longe de ser o direito penal, está longe de ser um processo que vai etiquetar alguém como criminoso porque deixou de recolher um tributo devido. E eu acho que é um detalhe, assim, um aspecto que eu vejo de tudo isso, talvez incongruente, não sei, mas que quando a gente utiliza o direito penal para fazer alguém pagar uma dívida, automaticamente em algum momento a gente está punindo alguém por ser pobre. Alguém porque não consegue pagar, ele vai ter um processo criminal nas costas. Então a gente traz ali uma premissa muito pesada de se dizer. Então, porque o direito penal vai ser o direito que vai punir o pobre. Porque o rico, aquele que tem o dinheiro em caixa, vai poder pagar o débito fiscal e se livrar disso, se livrar de qualquer problema. Agora, o devedor ali que tem esse débito com o fisco e realmente não tem dinheiro para pagar, esse ali vai ter o processo, o deslinde processual completo. Pequeno comerciante. Exato. Então, assim, a gente vai quebrar pequenas empresas, enquanto grandes empresas vão continuar sonegando, porque, assim, se elas forem pegas, tudo bem, fomos pegas, a gente paga. E daí acaba o processo. Tranquilo. Agora o pobre não, o pequeno empresário, aquele que não tem dinheiro em caixa, aquele que realmente disse que estava devendo e não conseguia pagar, isso ainda vai ter o processo, vai ter os lindes, a gente vai movimentar a máquina judiciária inteira para processar criminalmente o devedor que realmente não tem dinheiro em caixa. Então, assim, isso me indigna muito. Vai ter que responder na esfera tributária e ainda na esfera penal. Exato. A gente vai fazer com que tenham processos em várias esferas diferentes, uma movimentação gigantesca para pagar um débito. Então, eu vejo ali a força do Estado assim, engolindo o contribuinte, engolindo o pequeno empresário, engolindo todo mundo, porque ele quer receber. E com argumentos tão frágeis que o Barroso traz no voto, que me deixa angustiada. Me deixa angustiada ainda mais. A gente vê que o Alexandre de Moraes sustenta ali uma prima ratio. Então, são detalhes que a gente vê que deixa a gente angustiada. E lembrando que no artigo 5º é vedada a prisão por dívida, né? No inciso 67 da Constituição, que até foi, pesquisando aqui, ele foi até objeto numa decisão da primeira turma do Supremo, relatoria da ministra Rosa Weber, no agravo em recurso extraordinário, número 871189. O Supremo entendeu que a incriminação da sonegação fiscal não viola a vedação constitucional da prisão por dívida.
Então, a gente aí tem o guardião da Constituição, que seria o STF, indo de confronto com a própria Constituição ao declarar ali que o inadimplemento seria passível de um crime. Então, assim, você colocar que o inadimplemento fiscal pode ser exigido através de um processo criminal, a gente vê um Estado super forte pegando os pequenos empresários. E o guardião da Constituição indo contra a própria Constituição, indo contra os pactos, ou contra o Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, contra os tratados internacionais. A gente não tem só uma coisa isolada aqui dentro do Brasil, né? A gente vai ver um slinde maior envolvendo mais coisas. Bem, isso que me indigna tanto. Então, são esses detalhes aí que a gente vê que tão incongruentes e que precisam de uma melhor análise do STF. O processo ainda não transitou em julgado. Ainda há esperança. A gente tem ali, foi opostos embargos de declaração contra a decisão do STF. Ainda acho que o STF não vai mudar o posicionamento, vai manter essa criminalização judicial, mas, de qualquer forma, chega a ser absurdo, assim. Júlia, ele não foi julgado pela turma, ele foi julgado no plenário do Supremo, né? Foi pelo plenário. Foi 7-3, você falou que foi julgado? Exato. 7-3. E a gente ainda tá nisso. Pra gente que estuda o direito penal, estuda o direito tributário, que gosta da parte, principalmente dogmática e a parte principiológica, a gente vê que é uma deturpação total, né? E isso me deixa angustiada, porque o STF, que era para estar protegendo, tá atacando pau em todo mundo, tá realmente dizendo que é crime. Eu até ousaria dizer que seria, de certa forma, um ativismo judicial, porque a gente traz uma conduta nova para dentro do tipo penal. O legislador, quando quis trazer essa conduta lá em 1990, que é dos crimes, que é a lei dos crimes tributários, ele estava focando em um aspecto. Agora o STF trouxe um novo aspecto, uma nova conduta. Então, assim, o direito penal ele está ali catando mais condutas, o STF trazendo mais tipificações diferentes e cada dia complicando a vida do pequeno empresário. A gente está num momento punitivista, vamos dizer assim, já de alguns anos para cá, né, a gente tem visto isso. Mas vamos torcer, né? De repente, com a mudança na composição suprema, acho que ano que vem se aposentam alguns ministros, né? Dependendo do governo que entrar, vamos torcer para que entre ministros mais garantistas, né, nesse sentido, né? E para terminar com essa guinada punitivista, né, que uma parcela do judiciário tem mantido. Torcer para a vigência da Constituição e do garantismo, que não é uma opção. O garantismo ele é uma imposição constitucional, imposição da lei. Uma coisa, para mim, também não faz sentido mencionar, tal juiz é garantista, não é? Não, todo juiz tem que ser garantista, pois é uma imposição da Constituição e do nosso Código do Processo Penal e também dos valores e princípios do Código Penal. Então, direitos e garantias individuais do acusado, do imputado, devem ser, sim, respeitados. Júlia, algo mais que você queira acrescentar? Eu acredito que é isso. Eu sou apaixonada pelo tema, adoro essa questão fiscal, tributária, penal, então eu poderia ficar um tempão falando aqui ainda, mas eu acho que era isso que a gente queria trazer aqui hoje, era isso que a gente queria debater, e daí fica justamente o questionamento dali, seria essa, então, uma conduta realmente necessária que o direito penal intervisse? Eu acredito que não. Acredito que você também acha que não, né? Concordo. Estamos aqui unânimes nesse sentido, né? Que é aliar a violação de princípios do direito penal. Júlia, muito... Infância. Exatamente.
Júlia, muito obrigado pela tua participação. Foi uma honra, um prazer aqui te receber. É uma excelente pesquisa que você fez. Eu tenho certeza assim, que você vai ter uma nota excelente por esse brilhante trabalho que você está desenvolvendo. Desejo para você um grande sucesso na tua carreira, porque eu tenho certeza que você vai ter um futuro brilhante aí pela frente. Tá certo, Júlia? Eu vou deixar aqui, pessoal, salvo no feed. Eu vou baixar essa live e disponibilizar no canal do YouTube. E também vou disponibilizar cortes da live, tanto no YouTube como aqui no próprio Instagram. Júlia, você quer divulgar alguma rede social, alguma coisa para o pessoal te seguir? Você já montou? Tem que montar, Júlia. Não tenho nada montado. Tenho que começar a criar um portfólio aí para os próximos anos, né? O sexto ano está chegando e a gente fica um pouco preocupado. Mas você vai tirar de letra, tenho certeza disso. Júlia, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos, né, que acompanharam a gente aqui nessa live. E vamos lá, semana que vem mais um tema aí relacionado ao direito e vamos aí divulgando nas nossas redes, tá certo? Júlia, uma ótima noite para você. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.